23. Atos dos Apóstolos 16, 23. De manhã nós tivemos o culto das 8 da manhã, às 10 da manhã. Os dois cultos foi uma bênção, graças a Deus. Tivemos o almoço hoje, que foi uma bênção também. Tivemos a escola bíblica hoje, que foi uma bênção também. Olha, hoje aqui na classe com a pastora Kátia, tínhamos 40 pessoas estudando a Bíblia, hein? Eu acho isso importante. Tínhamos a sala de líderes de células, estudamos, conversamos, e aqui 40 pessoas. As crianças estavam na sala de aula também aprendendo. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero te incentivar. Domingo que vem não tem escola bíblica, porque domingo que vem é acampamento. Então nós não teremos escola bíblica. Nós teremos 2 cultos no domingo que vem: 8 da manhã e 19 horas da noite. 8 e 19 horas, tá? Vou mandar mensagem para vocês, vamos compartilhar essa informação em rede social, para aqueles que de repente não sabem e vêm para visitar ou cultuar conosco às 10h30. Nós não teremos o culto das 10h30, mas hoje nós tivemos 1, 2, 3, 4 atividades. Essa é a 5ª atividade. Amém. Graças a Deus. E tudo deu certo. E a bênção que está aqui no altar, essa bênção é a bênção que vai alcançar você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Tudo dá certo aqui, tudo dá certo aí. Amém? Senhor, continua falando conosco, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Me usa, porque eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos, neste momento, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Me dá 10 segundos. Atos 16, 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus. Serão salvos você e os de sua casa. Pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles,
Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Você vê, é uma história conhecida, uma história que você talvez já tenha ouvido falar, do terremoto que Deus enviou e abalou as estruturas da prisão, e o Paulo e Silas, que estavam presos, foram libertados através do terremoto. Eu acredito que esse terremoto que Deus mandou não foi por causa do Paulo e do Silas. Foi. Esse terremoto de Deus, ele tinha um endereço certo. A casa do carcereiro. Eu acredito assim. Você pode acreditar diferente. Você pode pensar diferente. Pode até pregar diferente. Mas eu vou conversar com você e nós vamos procurar entender um pouco melhor essa história. Por que o Paulo e o Silas eles estão na cadeia, estão presos, estão na prisão? Porque eles estavam pregando o evangelho na região de Troade. Mais precisamente numa cidade chamada Filipos, havia uma mulher. Essa mulher, ela tinha espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação. Então, os espíritos que não era espírito de Deus, eles baixavam no corpo dessa mulher. Eles baixavam no corpo dessa mulher e as pessoas, elas iam até essa mulher porque elas queriam saber como que seria a vida delas, as mais variadas áreas da vida, né? Então, como seria a vida financeira, a vida profissional. Talvez uma mulher ou um rapaz que tivesse com alguma dificuldade no casamento ia lá, querendo saber se estava tudo bem no casamento ou aquilo que não estava bem, por que não estava bem. Aquela pessoa que queria ter sorte no amor, sorte na vida. Então as pessoas iam até aquela mulher. Elas iam até aquela mulher. E os espíritos, eles tomavam conta da vida daquela mulher. Então os espíritos, eles prendiam a mulher naquela situação, porque através da adivinhação a mulher ganhava dinheiro. Até hoje as pessoas ganham dinheiro adivinhando. Na verdade, enganando as outras pessoas com a adivinhação. Tem um texto, 2 Coríntios 11, 14. 2 Coríntios 11, 14. Não é de admirar, o próprio Satanás, ele se disfarça do quê? Ele se disfarça de anjo de luz. Qual a finalidade? Enganar as pessoas. Manter as pessoas presas na dor, na vergonha, na humilhação, no sofrimento. João 10, 10. Ele vem para roubar, para matar e para destruir. Então, o que ele pode fazer, ele faz. A intenção do Satanás é acabar com a minha vida, é acabar com a sua vida, é acabar com a nossa vida, acabar com a nossa família. Ele trabalha para isso. E há momentos em que ele se disfarça de anjo de luz. Então quem olha fala, meu Deus, olha só, é uma bênção, é uma resposta, é Deus. E a gente tem que tomar cuidado, porque Deus nos adverte na palavra dele, que o Satanás, ele se disfarça de anjo de luz para enganar. Então essa mulher, ela era uma mulher tomada por espíritos. Ela ganhava dinheiro adivinhando. Para cada dia da semana tinha um senhor que ganhava dinheiro através daquela mulher. Então senhores, homens, eles abriam um ponto de adivinhação. Em vários lugares haviam
em vários lugares, aquela mulher ia para adivinhar, dia tal, na rua tal, o dia seguinte, na outra rua, cada dia da semana preenchido em um endereço diferente. E a propaganda, o anúncio, é fácil da gente entender. Nesta quinta, grande adivinhação, grande revelação que vai dar a todos a direção, o direcionamento para uma vida vitoriosa. Quem é que ia trazer a adivinhação? O Satanás. O Satanás quer que a pessoa tenha vida vitoriosa? Sim ou não? Não. Então ele vai fazer o quê? Ele vai falar, não, eu vou acabar com o seu casamento, eu vou acabar com a sua vida, eu vou acabar com a sua raça, eu vou acabar com você. Ele vai falar isso? Ou ele vai dizer para a pessoa assim, vai por aqui, vai por ali, vai por acolá, que vai dar tudo certo. Mas é mentira. É tudo mentira. Então olhe para a pessoa que está pertinho de você e diga assim, ó, cuidado. Porque o diabo, ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Está na Bíblia isso daí. Essa mulher com essa situação, homens ganhando dinheiro através da mulher, o comércio estava estabelecido, muita gente ganhando dinheiro, à custa da prisão de muita gente na cegueira espiritual. Então, muitas pessoas espiritualmente cegas, 2 Coríntios 4:4. Por favor, põe o celular no silencioso. Põe no silencioso ou no vibra. O Deus desta era cegou o quê? Cegou o quê? O entendimento. Ele não cegou a vista, os olhos. Ele cega o entendimento. Para quê? Para que não vejam o quê? Evangelho é o quê? Evangelho é o quê? Já. Boas novas da salvação. Evangelho é o quê? Boas novas da salvação. O Evangelho é a boa notícia que qualquer pessoa pode e deve receber. Eu posso dar essa boa nova para qualquer pessoa. Você pode dar essa boa nova para qualquer pessoa. Mas a Bíblia diz que o Deus deste século, ele cegou o quê? O entendimento. Ele não cegou a vista, ele cegou aqui, ó, para a pessoa não entender a respeito da boa nova da salvação, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então eles estavam aqui cegados, procurando ajuda aonde não era lugar de buscar ajuda. O Paulo e o Silas fazendo uma cruzada evangelística, pregando. E essa mulher, em um dado momento, começa a persegui-los, acompanhá-los, não porque ela queria o evangelho, que ela queria ganhar em cima da situação. Eles são os servos do Deus vivo. Eles são os servos do Deus vivo. Com outras palavras, ela estava dizendo assim, ó, eu estou revelando que eles são os servos do Deus vivo. E ela traria para si a glória da boa nova da salvação. Lógico que quando eu falo ela, na verdade não era ela, é o que estava por trás dela. Em um dado momento, Paulo, os Silas, eles se viram para ela e libera a palavra da libertação. Te repreendo em nome de Jesus. O demônio que estava na vida daquela mulher vai embora. Quando o demônio vai embora, aquela mulher não adivinha mais nada. Nada, acabou. Antes tinha adivinhação, agora não tem mais adivinhação. Antes as pessoas procuravam ela, mesmo sendo enganadas, elas recebiam a enganação ali e traziam algum consolo para a sua alma. Agora elas não recebiam mais adivinhação nenhuma. E aí, o que você me fala do meu marido? Não falo nada, não sei o que aconteceu, mas não falo mais nada.
que você fala da minha esposa? Não sei também. O que você fala do meu filho? Não sei. O que você fala da minha empresa? Não sei, eu não tenho mais nada para falar. Eu tinha aí inspiração dada pelos Espíritos para adivinhar, mas agora eu não tenho mais. Não adianta me procurar mais. Acabou a adivinhação. Vou liberar uma palavra de poder sobre a sua vida. Chega uma hora que o mal cessa. Na vida daquela mulher, o mal havia acabado, havia cessado. Aquela enganação toda que ela vivia e ajudava outras pessoas a viverem, acabou. Só que houve a irritação, houve a inquietação. Por quê? Porque mexeu no bolso do povo. Você quer ver duas coisas que dá rolo na vida? Mexa no bolso de alguém. Mexe no dinheiro de alguém. Pede dinheiro para alguém. A pessoa, ela é sua amiga até você pedir dinheiro para ela. Pediu dinheiro, acabou, Silvinho. Pediu dinheiro, a pessoa, ela vira incrível Hulk. E outra coisa, na hora que a pessoa está lá na frente do prato de comida que parece uma tartaruga, pega mexendo no prato de comida da pessoa, tira o prato da pessoa. Ela mostra o dente também para você. As pessoas, elas passaram a ficar raivosas, se iraram muito com Paulo e com Silas. Foi culpa deles. Eles atrapalharam o nosso negócio. Para eles era um negócio. Para a mulher e para os senhores era um negócio. O Paulo e o Silas atrapalharam. Então o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar para colocá-los na prisão. E o Paulo e o Silas acabam parando dentro de uma prisão. Por que eles foram colocados na prisão? Porque eles estavam pregando libertação. É interessante. Eles estão pregando a libertação e por isso eles estão presos. Agora eles estão presos e nós chegamos no texto inicial que nós fizemos a leitura. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão e o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los. Então, o Paulo e o Silas estão na prisão. Aí nós fizemos a leitura, o texto nos mostra que o Paulo e o Silas, eles estavam na prisão orando e cantando louvores a Deus. A situação deles, presos, mas o coração deles totalmente liberto. A dificuldade não estava determinando na vida do Paulo e do Silas o comportamento deles. A dificuldade apenas estava potencializando aquilo que o Paulo e Silas eram, adoradores. Lá fora, na rua, nós adoramos. Adoramos tanto que a mulher foi liberta. E a multidão que seguia aquela mulher foi liberta também. Aqui na prisão, nós continuamos adorando. Continuamos adorando a ponto dos presos que estão à nossa volta, meia-noite aproximadamente, estarem acordados, olhando para nós. O adorador, ele adora de manhã, de tarde, de noite. O adorador, aonde ele vai, ele leva a palavra da vitória, ele leva a boa nova do Evangelho, ele leva a salvação. Um exemplo que me vem à memória agora, nesse momento, apenas a título de contribuição, na casa do Naamã, trabalhava uma moça, uma menina, que fora levada presa por conta das guerras que a Síria fazia contra Israel. A menina, ela foi levada como escrava. Era escrava na casa do Naamã. Naamã era chefe dos exércitos do rei da Síria. A Bíblia diz que o Naamã era muito querido pelo rei por causa das vitórias que ele já havia conquistado pela Síria. E na casa do Naamã trabalhava aquela menina que fora levada como escrava. O Naamã era um vencedor do lado de fora, mas no lado de dentro da casa dele, quando ele tirava a roupa, ele era um leproso. Vê que interessante. E a menina que a gente não sabe o nome, nós vamos ter que falar menina, porque a Bíblia não fala o nome dela. A menina, ela está lá como escrava. Ela não foi contratada, carteira registrada, vale refeição de 800 conto, vale transporte, convênio médico, férias e 13º, tudo assegurado.
ela não tinha nada disso. Ela estava lá como escrava. Mas como escrava, ela estava adorando. Se o meu Senhor soubesse a respeito do Deus que tem lá em Israel, através do homem de Deus, ele seria curado. Naamã foi curado da lepra, sim ou não? Quem foi o profeta usado por Deus? Quem? O profeta usado por Deus. Eliseu. Quem foi a menina que direcionou o Eliseu até a mudança, direcionou o Naamã até a mudança da história na vida dele? Não sabemos. Sabemos que foi uma escrava. Por que você está falando isso, pastor? Porque às vezes nós ficamos condicionados às dificuldades do dia a dia. As dificuldades, elas nos condicionam a ir ou não ir, a fazer ou não fazer, a ser ou não ser. Primeiro ponto da nossa reflexão: a dificuldade não vai dirigir a sua vida. Se você não anotou, anote. Esse é o primeiro ponto. A dificuldade não vai dirigir a sua vida. Não vai. Pastor, eu vim para cá, eu estou no ó do Borogodó. A minha vida está complicada, as coisas estão difíceis. Pastor, eu cheguei aqui, na verdade eu nem sei como que eu cheguei. A hora que eu acordei, eu estava aqui dentro. Só sei que eu cheguei, estou igual o Alto da Compadecida. Não sei, só sei que foi assim. Cheguei aqui, eu estou aqui. A dificuldade, fale para quem está pertinho de você, a dificuldade não vai dirigir os seus passos. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua lâmpada para os meus pés e luz para o meu. A Bíblia é que vai dirigir a nossa vida. É a Bíblia que vai nos conduzir à vitória. É a Bíblia que vai nos conduzir a pastos verdejantes e a água tranquila. Diga amém, diga graças a Deus. O Paulo e o Silas estão na prisão, eles estão orando, eles estão cantando louvores a Deus, e por volta da meia-noite a Bíblia diz que o terremoto chega. Quando o terremoto chega, as estruturas daquela prisão, elas são abaladas. Os presos todos, eles estão agora, nesse momento, soltos. Mas mesmo soltos, eles continuam. Eu acho tão bonito de ver essa situação, porque eles estão soltos, mas eles continuam dentro da prisão. Quando Paulo e quando Silas cantavam louvores a Deus, eles estavam todos olhando para o Paulo e para o Silas. Quando a prisão se abriu, eu imagino que eles continuaram olhando para o Paulo e para o Silas. Se eles correrem, nós corremos também. Eles não correram para fora, eu imagino que eles pensaram, um olhou para o outro e falou, lascou, porque eles não correram, nós também não vamos correr. Vamos ficar tudo junto aqui dentro da prisão, mas vamos ficar aqui. Eles sabem o que é melhor para nós, com toda certeza. O Paulo e o Silas ficam ali. O carcereiro, ele acorda. Quando o carcereiro acorda e ele vê toda aquela situação, a Bíblia diz que ele pega a espada, tira a espada da bainha e ele pensa em se matar. Você vê como que é? No momento da dificuldade do carcereiro, e aqui eu faço com você, estou dentro do ponto primeiro. A dificuldade não vai nortear a nossa vida. O Paulo e o Silas na dificuldade estão orando e cantando louvores a Deus. O carcereiro na dificuldade, ele pensa em tirar a própria vida. Você vê que muitas vezes a pessoa na dificuldade, ela pensa em fazer besteira, ela pensa em fazer loucura. Talvez eu estou conversando com alguém aqui que está passando por um momento difícil, e no momento difícil tem passado pela cabeça fazer besteira, cometer loucura. Talvez há aquele caso de um casal, onde o casal não está bem, não está legal, não consegue se entender. Aí o homem, ele pensa, bom, para resolver meu problema eu vou arrumar uma novinha. E não é novidade, a gente tem visto muito isso daí. Ele resolve o problema dele, sim ou não? Ele arruma um outro problema para a vida dele.
Está cheio de mulher também, que é a mesma história. Na dificuldade conjugal, ela pega e ela arruma um novinho. Umas arrumam o novinho, outras arrumam o velho da lancha, e a turma segue a viagem, achando que isso vai resolver o problema. Quantas pessoas que na hora da dificuldade, elas pegam a bebida, agarram a garrafa da bebida e elas vão até o último gole. E canta ainda: garçom amigo, traga mais uma cerveja. Quanta gente que na hora da dificuldade procura uma biqueira, procura alguém que sabe aonde tem o pó, e vai comprar o pó, e vai esticar a carreira do pó, e vai cheirar o pó, porque quem sabe o pó vai ajudar a mudar um pouco a história da pessoa. Meu irmão, minha irmã, a dificuldade ela não vai nortear a sua vida, não vai nortear a sua casa, não vai nortear a sua família. Nos momentos mais difíceis, a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho será e sempre será a palavra de Deus. Fale para quem está pertinho de você: a dificuldade não vai nortear a sua vida. É sério o que eu estou falando, irmão. Isso é muito sério. É muito sério, porque são muitas as pessoas se aprofundando Quantas pessoas procuraram aquela moça adivinhadora na hora da dificuldade deles? Eles estavam na dificuldade, então eles queriam uma solução rápida, imediata, instantânea para a dificuldade que eles estavam enfrentando. Então eles conversavam o quê? Lá em tal lugar tem a mulher que adivinha tudo. Procura ela que ela vai adivinhar, ela vai revelar, Quantas e quantas pessoas indo por esse caminho? Quantas pessoas hoje vivem na busca do horóscopo, irmão? O horóscopo. E hoje em dia existe até mesmo um horóscopo eletrônico. Vamos buscar um jeito, um caminho, algo que possa dar um norte para a nossa vida. Revistas, quantas e quantas revistas. Quantos na internet hoje em dia, né? Quantos blogueiros, youtubers, pessoas que são das mídias digitais aí, influenciando tanta gente. Não são poucos os que estão influenciando a vida de outras pessoas e estão com a vida pior do que paçoca de rolha. Não são poucos. Outro dia uma moça que falava e ajudava, ela tirou a própria vida, porque ela ajudava outras pessoas a se encontrar e ela mesma estava perdida. Então, o Paulo e o Silas, eles estão orando, eles estão cantando louvores, o terremoto vem, o alicerce da prisão é abalado, as portas das prisões elas são abertas, as algemas, as cadeias, elas caem por terra. O Paulo, o Silas e os demais presos estão todos soltos, mas mesmo eles estando soltos, eles continuam dentro da prisão. Aquele carcereiro, ele se vê no desespero, ele pega a espada, ele vai se matar, e o Paulo e o Silas falam: não precisa fazer nenhuma loucura, todos nós estamos aqui. Eu acho isso tão lindo, irmão. Ele simplesmente fala: nós estamos aqui. Não precisa fazer loucura. Não faça isso, verso 28, Will. Estamos aqui, todos. Ele não fala: olha, meia dúzia foi embora, mas outra meia dúzia continua aqui dentro. Ele fala: está todo mundo aqui. Se nós tivéssemos corrido, eles corriam também. Como nós não corremos, eles também não. O exemplo é uma coisa linda, né, irmão? Por isso que a gente bate na tecla aqui, pega no pé. Tem gente que acha ruim, tem gente que não gosta, fica bravo comigo. Isso vai ser chato, não sei o que lá. O exemplo é uma coisa linda, irmão. O exemplo, pai, mãe, dê o bom exemplo para o seu filho. Pegue a Bíblia, leia a Bíblia com o seu filho. Faça a oração, a sua oração com o seu filho, com a sua filha.
com a sua esposa, com o seu marido. Procure ter o seu tempo com a sua família. Tenho conversado disso com os líderes de célula, de nós incentivarmos o povo a ter o tempo devocional. Faz o tempo devocional. Dá o exemplo. Faz a coisa certa. Não deixa acontecer aquela coisa de alguém chegar na porta, apertar a campainha, bater no portão, dar um grito, de casa! E você olhar, espiar e ver quem é, e falar para o filho, falar para a filha, filho, fala que o pai não está, fala que a mãe não está. Minha mãe mandou falar que ela não está. Pelo amor de Deus. São exemplos. A gente vai olhando. Aqui é um exemplo. O exemplo do Paulo e do Silas está fazendo toda a diferença. Agora nós vemos o quê? O carcereiro, ele pede luz, ele entra, ele está trêmulo, ele se prostra, e no verso de número 30, vendo toda aquela situação, ele faz uma pergunta: o que devo fazer para ser salvo? O carcereiro, ele entendeu, ele viu. Puxa vida, o que está acontecendo aqui não é normal. O alicerce foi abalado, a prisão foi abalada. Nós, infelizmente, temos visto aí nos noticiários o terremoto que atingiu a Síria, e tem um outro país que não me fugiu a memória agora. Turquia. Quantas pessoas morreram, irmão? Tão triste isso daí. Quanta gente morreu. Dá um dó. Nossa, você vê os bombeiros resgatando criança lá. Eu vi uma cena que me cortou o coração. A criança presa nos escombros, e aí com uma tampinha de água desse tamanho aqui, ó. Com uma tampinha de água, dando água para a criança. Me cortou o coração de um jeito. Falei, não sirvo para ver isso daí. Eu não sirvo. Ali o terremoto abalou a estrutura da prisão, mas não aconteceu nada para ninguém. O carcereiro, ele viu, alguma coisa não está normal aqui. Era meia-noite quase, eles estavam orando, eles estavam cantando louvores. Aí vem o terremoto abre as portas da prisão, o terremoto tira as algemas que estavam prendendo eles, e eles continuam aqui. Eles são pessoas realmente diferentes. E aí o carcereiro faz essa pergunta: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta nesse momento para todos nós. O que eu devo fazer para ser salvo? Pastor, eu acho importante, eu sempre gosto de lembrar que ser salvo, porque tem pessoa que pensa que ser salvo é só para a eternidade. É também para a eternidade, principalmente para a eternidade. Mas o ser salvo é aqui. É aqui. Depois nós precisamos tirar esse alarme aqui, viu, Will? Você colocou alarme para não deixar eu ultrapassar o horário. Mas eu estou de olho aqui, não vou ultrapassar, não. A salvação, ela é para a eternidade, mas ela é para hoje. A sigla SOS, Save Our Souls, salvem nossas almas, mundialmente conhecido. A pessoa está precisando de uma ajuda, ela pede um socorro, ela pede um resgate, ela pede uma salvação. Ela caiu, ela se acidentou, ela sofreu um acidente. Esses dias eu fui buscar a Márcia, estava lá a moça que se acidentou com a moto, estava caída no chão, deitada, esperando vir o socorro para aquele momento. Às vezes nós precisamos de socorro para agora, para já. Talvez alguém está aqui precisando de socorro para já, para hoje. Pastor, minha casa está de ponta cabeça, meu casamento está de ponta cabeça, a vida com meu filho, a vida com a minha filha está de ponta cabeça, o meu familiar está com a vida virada nos avessos, as minhas finanças, eu estou precisando de um socorro, pastor. E Deus, a Bíblia ensina, é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia.
Fale para quem está pertinho de você. O socorro da hora da angústia está falando com você. Amém. Saiu 2 amém, irmão. Glória a Deus. O socorro da hora da angústia está falando com você, irmão. Talvez você veio para cá hoje pensando: meu Deus, que luta, que prova, que dor, que situação. Aquele que é o socorro bem presente na hora da angústia, ele está falando para você: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Quem vai aliviar? O socorro bem presente da hora da angústia. Quem que é esse socorro? Jesus. Vamos ler um pouco mais de Bíblia aí. O que devo fazer para ser salvo? João 1,12, primeiro texto. Anota aí, irmão. Seu familiar vai precisar disso. Você vai estar com a anotação feita, você vai poder ajudá-lo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, aos que o quê? Em seu nome, deu a eles o direito de se tornarem filhos de Deus. Muito bem. Não, pode ficar lá. Ficar lá, isso. Deu o direito de se tornarem filho de Deus. Romanos 10, verso 8. Romanos 10, 8. O que ela diz? A palavra está o quê? Perto de você. Está em sua boca e em seu... Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Verso 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Então você precisa... Verso 10, vamos completar a leitura. Pois com o coração se crê para... E com a boca se confessa para... Salvação. Eu preciso crer com o... Confessar com a... Marcos 15, 16, viu? Não, 15, 15. Marcos 15... Oh, meu Deus. Marcos 16, 15. Disse-lhes: vão pelo mundo todo, pregue o evangelho para os seus amigos. É isso? Volta. Você está com a barriga roncando, Will? Tá lá, já. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a quem? Todas. Aos ricos e aos altões e aos magrinhos e aos gordinhos, aos de olhos claros e aos de olhos escuros, aos de cabelo liso e aos de cabelo. Prega o evangelho aos que são muito bonzinhos, mas aos que são encardidos. Prega o evangelho para todos. Pronto, Will. Agora continua. Quem crer e for batizado será? Quem crer e for batizado será? A pergunta do carcereiro: o que eu devo fazer para ser salvo? Essa era a pergunta dele. Ele queria saber. Eu quero ser salvo. Eu preciso da salvação. Eu vejo que alguma coisa vocês têm de diferente. Vocês podem me ajudar com esse assunto. O que eu devo fazer para ser salvo? Para ser salvo eu preciso crer com o coração, confessar com a boca, passar pelas águas do batismo. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Aleluia. Com outras palavras, irmão, todos esses textos, e poderíamos ler mais um monte de texto, todos esses textos eles estão dizendo para todos nós: a pessoa que quer ser salva, ela precisa se apresentar.
Pergunte para quem está pertinho de você: quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Que ele respondeu: céu? Então fale para ele: crê com o coração, confessa com a boca, passa pelas águas do batismo, invoca o nome do Senhor e você será salvo. É difícil, não é? É difícil ou é simples? É simples. Só que nós gostamos de complicar. Nós gostamos de complicar, de dificultar tudo. A salvação é para hoje, irmão, é para agora, é para já. Volta lá, Will, por favor. Em Atos 16, verso de número 31. Atos 16, 31. No verso 30, ele, o carcereiro, pergunta: o que eu faço para ser salvo? No verso 31, eles respondem: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. A promessa, ela é para você, mas a promessa é também para a sua família. Você está com o seu familiar pertinho de você aí? Você está, olhe para ele, para ela, fala assim: ó, a promessa é para a minha vida e para a sua também. Querida, a promessa é para a minha vida e para a sua vida também. Amém, irmão? Está aqui, está na Bíblia. Vamos continuar. Precisamos finalizar, que o Will está com fome hoje. Verso 32. Pregaram a palavra de Deus. Fizeram o quê? Aquilo que eu estou fazendo aqui hoje. Pregando, conversando. Abrimos a Bíblia e estamos conversando com a Bíblia aberta. Pregaram a palavra de Deus. A ele e todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Quer dizer, começou a receber a palavra, a vida dele já começou a passar por um processo de transformação. Primeiro ele estava de olho, acompanhando, cuidando, não deixando Paulo e o Silas sequer piscar lá dentro da prisão. Agora ele está lavando as feridas do Paulo e do Silas. Esse é o poder do evangelho na vida de uma pessoa. Ele transforma a vida da pessoa. Agora aqui nós já vemos o carcereiro lavando as feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram. É por isso, irmão, que eu acho importante falar. Eu apanho às vezes por causa disso. Mas eu não vou parar de falar. A não ser que um dia Deus me diga: para de falar isso aí, para de ensinar isso aí. Aí eu vou parar de ensinar. Mas eu aprendi e eu entendi. Eu não estou aqui para servir de muro de proteção para não deixar as pessoas chegar até Jesus. Eu estou aqui para servir de ponte, para ajudar a facilitar a vida das pessoas, para elas chegarem até Jesus. Qual foi o estudo do batismo que eles tiveram aqui? Qual foi o tempo de preparação que eles tiveram aqui? Aonde que mostra que o carcereiro e a família dele se inscreveu no curso de preparação para batismo da igreja da região de Troade? Aonde? Não teve, irmão. Porque a preparação, ela se deu depois do batismo. Depois do batismo, a pessoa passa a ser ensinada, trabalhada, transformada, limpada por Deus. Deus vai agindo, Deus vai operando. Quem já foi batizado aqui há algum tempo e até hoje toma uns puxão de orelha de Deus para melhorar? Deixa eu ver. Uau! Como vocês são pecadores. Eu também. Até hoje Deus está me corrigindo também. Então aquele entendimento, aquele pensamento, o batismo, para você ser batizado, você tem que ser santo, você tem que parar com isso, você tem que parar com aquilo, você tem que parar com aquilo outro, você tem que mudar de vida. Irmão, com todo respeito a quem ensina isso daí, nós não temos nada com quem ensina isso daí. Respeito o pensamento.
Mas aqui o carcereiro, ele se viu numa situação onde o desejo pela salvação brotou na vida dele. Ele perguntou: o que eu faço para ser salvo? Creia no Senhor, e serão salvos você e a sua casa. Outros textos que nós lemos para dar suporte para a nossa conversa, diz a respeito do acreditar, do confiar, do se entregar a Deus. Acreditar com o coração, confessar com a boca, passar pelas águas, clamar. Quer dizer, a pessoa que está no aperto, ela vai fazer algo, ela vai demonstrar algo para Deus, não é para os homens, é para Deus, que ela está querendo viver uma nova vida, está querendo viver uma nova história. Então o assunto é muito sério. Ele creu e foram batizados, ele e todos os seus familiares. Verso 34, célula na casa do carcereiro. Então ele os levou para a sua casa, serviu a eles uma refeição, com todos os de sua casa, e alegrou-se muito por haver comprado uma BMW 0 quilômetro. É isso que está na Bíblia, irmão? Por haver comprado uma mansão no melhor condomínio de luxo da cidade. É isso que está na Bíblia? Porque o carcereiro recebeu promoção e o salário dele triplicou. É isso que está na Bíblia? Salário bom, carro bom, casa boa, tudo isso é legal. Mas a alegria do carcereiro e da família dele foi porque eles passaram a conhecer Jesus. É essa alegria que tem que contagiar o meu coração, o seu coração, o nosso coração. Que Deus abençoe todos nós aqui, que todos nós tenhamos uma vida muito boa, muito próspera, muito tranquila em todas as áreas. Mas que a maior alegria nossa seja o nosso relacionamento com Deus. Esse deve ser a nossa maior alegria. Talvez você veio para cá hoje pensando: pastor, eu vim para cá porque eu preciso de uma resposta, eu preciso de um milagre, eu preciso que algo aconteça na minha vida. E eu vou falar para você, vai acontecer, porque tudo que você pedir crendo, diz a Bíblia, você recebe. Mas antes do tudo acontecer, você vai ser tocado por Deus, para entender quanto vale o reino dos céus e a justiça dele. Estou finalizando a conversa. Um jovem muito rico, diz a Bíblia, procurou Jesus um dia. Quero ir para o céu, o que eu tenho que fazer? Jesus falou: observa os mandamentos. Estou observando tudo. Sei todos eles na ponta da língua e faço cada um certinho, do jeito que tem que fazer. Ótimo, então é só pegar o que você tem, vender tudo e dar para os pobres, daí você vem e me segue. A Bíblia diz que aquele rapaz rico saiu de perto de Jesus entristecido, porque tudo o que ele tinha era a riqueza. Tudo que ele tinha era a riqueza. Aí ele sai, ele abre mão de Jesus, fica com a riqueza e deixa a salvação para trás. Aqui nós estamos ensinando exatamente o contrário. Tudo que nós temos é Jesus. O que nós tivermos que deixar para trás, nós já deixamos. E se tivermos que deixar mais alguma coisa, nós deixaremos. Porque diz a Bíblia, busca em primeiro lugar. Mateus 6,33. Por favor, Will. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o quê? E o quê? E o que vai acontecer? O que você quiser, Deus vai acrescentar na sua vida. Em primeiro lugar, você vai buscar o reino e a justiça. O carcereiro: eu quero ser salvo. Creia, é só você acreditar e você vai receber a salvação. Ele acreditou, ele foi batizado, a família dele foi batizada,
E eu acredito que quando nós chegarmos no céu... Ah, bom, eu sei que você não queria ir para o céu. Eu acredito que quando nós chegarmos no céu, nós vamos nos encontrar com o carcereiro. E nós vamos falar: ei, carcereiro, você passou um apertado lá, hein, cara? Mas no fim das contas deu tudo certo. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Os músicos, por favor, podem vir me ajudar. É essa a conversa, irmão. Quem quer salvação precisa se apresentar para Jesus. Quem quer salvação precisa dar o passo de fé. É essa a conversa, não tem outra conversa. Ah, não, pastor, eu sou uma boa pessoa, ajuda a velhinha a atravessar a rua, eu faço doações, Irmão, é pela graça que vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai ser salvo porque faz boas obras. Todos fazemos boas obras porque somos salvos. É o contrário. Não podemos colocar a carroça na frente do boi. Primeiro vem o boi, depois vem a carroça. Feche seus olhos, pega seu material de oração. Pastor, eu não tenho material de oração. O Wander está com o material na mão, é só levantar a mão e ele vai te ajudar. Ali nós temos uma irmã. Ali não tem? É para ter. De manhã tinha. Isso. A Érica ajuda você. Fica com a mão levantada assim, ó. Pastor, hoje é o segundo dia da nossa campanha pela família. Segundo dia. Falta 5. Olha lá. Passou um resgate agora aí. Alguém pedindo socorro. E nós estamos aqui. E o socorro, bem presente na hora da angústia, está aqui olhando para você. Pega seu material. Se você não está na campanha, entre, irmão. Entre, faz campanha. 7 domingos. Orando, clamando pela sua vida, pela sua família. E Deus vai te responder. Vamos orar. Converse com Deus agora aí do seu jeito. Do seu jeito. Pastor, eu não sei orar. Não tem problema. Diga: Deus, eu quero ser salvo. Diga: Deus, eu quero ter a minha história transformada. Deus, eu quero ter a minha família transformada. Fale com Deus. É importante que você fale, irmão. Cada segundo é importante nesse momento. Cada segundo é importante. É o seu tempo com Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por essas vidas que estão aqui, por essas famílias que estão aqui, por esse homem, por essa mulher, por esse pai, por essa mãe, essa criança, esse junior, esse adolescente. Quero orar e declarar a vitória, declarar a bênção, declarar o milagre, declarar a unção, declarar a transformação em nome de Jesus. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece todas as coisas e sabe o que está tirando a alegria, a paz, o que está fazendo mal para esse irmão, para essa irmã. O Senhor sabe. E em nome de Jesus, este dia é o dia do terremoto. Aquele terremoto não foi para mudar a história do Paulo e do Silas. Aquele terremoto foi para mudar a história do carcereiro e da família do carcereiro. Existem terremotos, Deus, que acontecem na nossa vida e à nossa volta, que são exatamente para mudar a nossa história. Um dia o Senhor provocou um terremoto na minha vida, e aquele terremoto me fez confessar Jesus como meu Salvador e Senhor. E hoje a minha história, ela é uma outra história, por causa de um terremoto que eu enfrentei.
Talvez alguém aqui enfrentando algum terremoto. Talvez alguém veio para cá com uma situação tão difícil, tão complicada, tão adversa. Mas o Deus que envia o terremoto é o Deus que tem a resposta certa para o terremoto, após o terremoto. Eu oro por essas famílias, em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Eu quero fazer uma oração ainda.